Esse é Devoradores de Estrelas. Esse filme foi lançado recentemente, deve fazer o que, uns 2, 3 meses. Acho que nem tudo isso, deve fazer uns 2 meses por aí. Cara, muito bom filme. Lógico, né? Eu vi muitas pessoas falando bem dele, então todo mundo fala bem de um filme, a tendência é de que eu também goste. Não sei, né? Será que isso vai ser meio Maria vai com as outras? Talvez. Mentira, esse filme aqui foi baseado no livro do Andy Weir, que tem o mesmo nome, né? Devoradores de Estrelas. Esse Andy Weir também fez o livro que foi o Perdidos em Marte. Esse filme lançou em 2016, 17 por aí, né? O Perdidos em Marte. E esse filme foi feito pelo Steven Spielberg. E é muito bom, né? Então, como é baseado num livro do mesmo autor, a tendência é de que Devoradores de Estrelas também seja muito bom, né? Eu gosto bastante de filmes de ficção científica. Tem alguns que eu tenho que assistir, alguns que seriam obrigatórios. Se podemos dizer que existam filmes obrigatórios. Eu nunca vi 2001, tenho que ver, né? Um filme de ficção científica aí, pra muitos é o melhor da história. Eu nunca vi. Mas como eu coloquei no título, esse filme aqui eu chamo de Interestelar 2, né? Eu gostei mais desse aqui de Interestelar. Eu lembro que Interestelar eu vi a primeira vez lá pra 2017, o Interestelar, né? Gostei muito. Depois eu fui ver a segunda vez lá pra... Na época que eu ia fazer 18 anos. Mentira, na mesma semana que eu ia fazer 18 anos, né? E eu lembro que eu achei uma porcaria. Por quê? Porque eu estava com uma febre absurda, passando mal, eu achei que eu fosse morrer. Então faz sentido eu não ter gostado muito do Interestelar pela segunda vez que eu assisti. Então eu teria que ver pela terceira vez, né? Mas eu não tô muito afim de fazer isso. Quem sabe se alguém ver esse vídeo aqui e chegar nessa parte que eu falo de Interestelar, né? Eu posso ver o filme pela terceira vez e dizer o que eu achei de novo, né? Mas não é sobre Interestelar, é sobre Devoradores de Estrelas. Mas antes de falar do filme, eu queria falar do Ryan Gosling, que é o ator principal. Esse cara, ele é muito bom. Ele é muito bom, inacreditável. Eu acho que o primeiro filme grande dele foi Diários de uma Paixão, né? Eu devo ter visto Diários de uma Paixão, mas eu devia ser muito criança, né? Então eu não lembro do que acontece no filme, né? Mas ele já fez vários outros filmes, né? Um filme recente dele que não é muito bom, mas é um que acho que é Agente Secreto, Agente Oculto. Não é o do Wagner Moura, é um que é um dos mesmos caras que fizeram Vingadores. Irmãos Russo, o nome dos diretores. E ele enfrenta o Capitão América. No caso, ao contrário, o Capitão América enfrenta ele. Esse filme é muito ruim. Pelo pouco que eu lembro dele, ele é muito ruim. Só que a melhor coisa do filme é o Ryan Gosling. Ele consegue, mesmo num filme ruim, ir bem. Talvez se esse filme não tivesse ele, seria muito pior. Mas o meu filme favorito dele, que é um dos meus filmes favoritos da minha vida, que é o Dois Caras Legais. Que é uma comédia com o Russell Crowe. O Russell Crowe é o cara que fez o Gladiador. O Russell Crowe é o cara que fez o Gladiador, né? E esse filme eu gosto bastante. O Ryan Gosling, ele manda muito bem, né? Aquele filme é um filme basicamente só de comédia. Aqui também, Devoradores de Estrelas também tem comédia, mas é ficção, né? Mas ele é muito bom. Também o filme dele, talvez seja o mais famoso dele, é Barbie, né? Só que eu nunca vi Barbie. Eu também não pretendo assistir, né? Eu lembro que Barbie lançou junto com Oppenheimer, né? E foi no dia do meu aniversário. Até uma das coisas que eu me arrependo foi não ter visto pelo menos um desse no meu aniversário de 18 anos. Poderia ter visto Oppenheimer, né? Ou os dois. Foi um embate histórico aí do cinema, né? Oppenheimer e Barbie. O que eles chamavam de... Eles chamavam de Barbieheimer, né? Esquece de falar de Barbie, de Oppenheimer. O vídeo é sobre Devoradores de Estrelas. Eu devo ter falado isso umas 30 vezes já. Mas tá bom. Bom, Devoradores de Estrelas, já falei, ele é baseado num livro do Andy Weir, do mesmo nome. Eu nunca li o livro. Fiquei interessado, mas eu não sou muito de ler. As únicas coisas que eu li de livros assim, que eu me lembro, foi Harry Potter, Game of Thrones, que não é esse nome, né? É As Crônicas de Gelo e Fogo. Esse é o nome dos livros. Eu li os 2 primeiros. Eu comecei a ler o terceiro, mas eu parei. Eu não sei porquê, eu tenho disso, né? Eu tava gostando muito, mas eu simplesmente parei de ler. E agora eu tenho que voltar a ler tudo de novo. Eu tava lendo Duna também. Eu li até a metade. Também não sei porque eu parei. Eu li também aquele livro do Stephen King, foi ano passado até. Que é o
Qual é o nome daquele livro? Qual que é o nome? É o Mister Mercedes. Esse é muito bom. Isso eu terminei. E terminei até que rápido. É de serial killer e tal. Eu tô lendo agora também o... Qual que é o... É um outro do Stephen King, acho que é Observadores. Eu também não terminei. Eu parei de ler também, né? Mas eu tô lendo... Eu tô ouvindo muito audiolivro. Eu li agora o Vilão. Esse livrinho bem legal. No caso é um livro, é um áudio. Eu tô ouvindo agora também aquele audiobook do 1984, que é o... Esse livro é famoso, né? Mas tem um audiobook na Audible, que eu escuto por ali, tem o Lázaro Ramos. Pô, é muito bom, cara. Você esquece disso. Não sei nem porque eu entrei nesse assunto. Veja sobre Devoradores de Estrelas. O Devoradores de Estrelas começa com... também esqueci de falar, né? Esse vídeo aqui terá spoilers. Então, né? Talvez você já deve ter visto, mas se não viu, veja o filme primeiro. Se não quiser também, vê meu vídeo aí. Tanto faz. Como eu falei, Devoradores de Estrelas começa com o Ryan Gosling, que o nome dele, o nome do personagem dele é Grace. É Roland Grace. Acho que é isso, alguma coisa assim. O filme começa com ele numa nave, no meio do nada, e ele descobre que ele é a única pessoa naquela nave. Por quê? Porque os outros dois, o capitão e a outra menina, que acho que ela era russa, e o capitão ele era chinês, não, ele era asiático, né? Ele parecia chinês, né? Mas também não quero ser preconceituoso com os asiáticos, sei lá. Pra mim parecia ser chinês, mas às vezes ele era coreano, ou tailandês, não sei. Mas se bem que, será que... É uma dúvida que me bateu agora. Quem que tava por trás dessa operação toda? Era essa mulher. Mas tinha envolvimento dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos, porque ela estava lá, né? O Grace, ele é americano. E essa mulher recrutou o Grace nos Estados Unidos. Mas ela não é americana. Pelo sotaque dela, eu vi em inglês, né? Pelo sotaque dela, ela parece ser talvez russa. Não sei. Alemã. O Grace, ele se depara sozinho no meio do nada, no espaço. Sem memórias nenhuma. E... eu fico pensando, cara, imagina se sou eu ali. Pô, mano, eu tenho medo de fundo do mar. Imagina o espaço, cara. Quão tenebroso deve ser estar nessa situação. Nunca quero que isso aconteça comigo. Mas nunca vai acontecer também, né? Quem que eu acho que eu sou, né? Qual que é a chance de um dia me deparar numa espaçonave no meio do universo em um outro sistema solar muito distante da minha casa? Isso nunca vai acontecer comigo. Espero eu, né? Se Deus quiser, nunca irá acontecer comigo. Mas é isso, ele consegue até se virar bem, porque ele é um cientista, né? Mesmo ele não tendo as memórias dele, ele meio que tem a memória muscular, talvez seja isso. Então ele acaba se virando lá bem. E o objetivo dele, eu esqueci de falar, né? Eu esqueci de falar, mas o objetivo dele estar lá é porque todos os sóis, ou todas as estrelas, estão morrendo, e inclusive a da Terra, menos uma, que é para onde ele tá indo. Qual é o nome do planeta? Acho que é Angel, uma coisa assim, né? Essa estrela é a única que não tá morrendo por conta de um fenômeno lá que tava tendo. Por conta de um fenômeno que eles descobriram, né? Menos essa que ele tá indo. Mas essa viagem é uma viagem de uma ida única. Ou seja, ele iria até lá, por mais que ele conseguisse descobrir que foi o que aconteceu, ele não voltaria pra Terra porque não teria um combustível para poder voltar. Que o combustível era aquele astrofágico. Em inglês é astrophage. Não sei como que é, fica em português. Mas o Grace que acaba descobrindo como que multiplica, né? Eles precisavam de 2 toneladas. Acho que era isso, ou até mais. Não, era 2 milhões de toneladas. Era isso. E o Grace conseguiu multiplicar, fazendo com que ele pudesse ir para esse sistema solar com o Sol que não tá morrendo, né? Mas não era para ele ir. Ele era só um cientista que estava ajudando no projeto. E os cientistas que eram para ir no lugar dele morreram em uma explosão. Então era um homem e uma mulher. Então tinham o oficial e a substituta. E os dois morreram mesmo assim. E acabou. E como ele era o único cara, o único cientista capaz de... O único cientista que sabia do que estava acontecendo ali, que seria capaz de ir até aquele sol, o Grace acabou indo no lugar dessas 2 pessoas. Muito azarado ele, né? Mas ele não queria, porque ele se achava um covarde.
Mas lembrei o nome dela. O nome dela é Strat. A Strat, que comanda toda essa operação, obriga ele a ir para essa missão, mesmo ele não querendo ir. Não sei, será que essa em si foi a decisão certa, né? Porque ele conseguiu terminar a missão, ele conseguiu fazer com que a missão desse certo. Mas isso, o que ela fez não foi algo moral, né? Foi algo moralmente inaceitável, porque ela obrigou o cara a ir pra abort. Mas eu não sei, eu vi alguns vídeos e ela é uma espécie de ditadora, né? E essa mulher, ela é muito poderosa. Não sei se ela é a pessoa mais poderosa do planeta. Provavelmente ela é, né? Porque é ela que manda em tudo. E como essa operação determina o fim ou não, ou o salvamento do planeta Terra, e ela que é a chefe, em si talvez ela seja a pessoa mais importante, né? Mais poderosa. Mais até que os outros presidentes. Não sei. Mas aí, será que você acha que o que ela fez foi certo? Mandar o cara pra abort? Ele não morreu, né? Ele acabou sobrevivendo no final do filme, né? Junto com um robô. Eu até pensei em falar dele com o robô, né? A amizade deles, mas pô, todo mundo já falou sobre isso. Também não vou ficar perdendo meu tempo falando sobre isso, não. Eu gosto de falar de outras coisas. Ninguém vai ver esse vídeo mesmo, então tanto faz. Pelo menos eu estou me divertindo, não é mesmo? Uma coisa também que eu fiquei pensando, né? Que essa operação, ela é secreta, né? É meio que óbvio que ela seja secreta, porque imagina se o povão descobrir que o planeta está acabando, né? E em pouco tempo, até se não me engano, são 30 anos que o planeta iria acabar, né? Quantas operações que nem essa não tiveram na história da humanidade? E a gente nem sabe, né? Talvez não tão importantes quanto essa, né? Mas tiveram. Eu lembro que uma que aconteceu mesmo, que é aquela Operação Paperclip. Tem uma série que é o The Hunters na Amazon Prime Video, que conta, né? Lógico, a série é ficção, então tem muita coisa inventada, mas em si coisas dessa operação, em si a operação existe. Na operação, ela basicamente, depois da Segunda Guerra, alguns cientistas da Alemanha, né, que eles eram amiguinhos do cara do bigode, eles foram recrutados pelos Estados Unidos para poder ajudar eles. Acho que não foi só cientista, foram outras pessoas também importantes. Mas os cientistas foram os mais conhecidos. Inclusive, o chefe da NASA... Isso aqui eu posso estar falando uma merda absurda. Mas o chefe da NASA, na época que os Estados Unidos foi pra Lua, né, o Neil Armstrong, o chefe, ele era do bigode, né? Ele era da galerinha do bigode. Se é que você entende o que eu quero dizer. E isso acabou sendo revelado, né? Mas imagina quantas outras não foram. Outras talvez ditaram o destino da Terra. A gente nunca vai saber. Ou talvez estejam fazendo operações que nem essa nesse exato momento em que eu gravo o vídeo. Cada coisa, né? Eu acho que é isso. Se alguém viu o vídeo até aqui, deixa o like aí. Comenta alguma coisa aí. Se você viu, ou se você aguentou a minha falatória até agora, eu delirando aqui que nem um doido, falando nada com nada. Ou se você ficou até aqui é porque você gosta de mim. Então você também deve ser meio doido. Mas deixa o like aí, se inscreve aí no canal, comenta aí. Tamo junto.